Vamos começar, então, o nosso curso de vibrações para a nossa disciplina, né, de vibrações para o curso de Engenharia Aeroespacial da Universidade Federal do ABC. Gostaria de colocar claramente que aqui nós estamos falando de vibrações mecânicas, né? São movimentos de pequena amplitude, flutuando em torno de uma configuração de equilíbrio de uma estrutura. Existem vibrações elétricas, magnéticas e muitas outras, mas nós não vamos tratar disso nesse curso. Aqui está o meu nome, o meu e-mail, que vocês devem usar sempre que tiverem dúvidas. E nessa aula a gente vai tratar de modelos com 1 grau de liberdade em vibrações livres não amortecidas. Vamos pegar aqui como exemplo, né, uma torre de controle de um aeroporto, né, em cima de pilares de carro. E vamos verificar o que acontece, então, quando nós colocamos isso em vibrações. Sempre dentro do nosso curso, e na maioria dos cursos de engenharia, a gente vai procurar o modelo mais simples possível, né? Mas não mais simples que o necessário, né? Tá certo? Então, para simplificar esse modelo dessa torre, né, nós estamos estudando o problema como se ele acontecesse em um plano, não em 3D, né? Nós estamos substituindo as nossas 4 colunas por uma única coluna de rigidez K, e esquecendo a massa dessas colunas, né, colocando toda a massa como uma massa pontual M fixada lá em cima, na extremidade. E ela, nesse primeiro instante, estamos imaginando que ela não roda, ela apenas se desloca lateralmente. E a função que dá a posição dela lateralmente é essa função U aqui do tempo, deslocamento na horizontal. Então está aqui o nosso modelinho, né, o deslocamento U, que é a nossa única coordenada. Sabendo o valor dessa função em cada instante, a gente sabe tudo sobre o nosso sistema. Aqui, esse tipo de apoio que nós estamos vendo aqui não permite rotação. Aqui está a massa concentrada e aqui a rigidez das colunas. Vamos ver, então, quais são as forças que estão aplicadas aqui. A gente pode ter uma força externa, P, função do tempo, por exemplo, o vento batendo na torre, e nós temos uma força elástica, né, que as colunas aplicam contrária ao deslocamento, né, resistindo ao movimento. E uma força de dissipação, que seria a perda da energia aí ao longo do tempo, já que não existe, né, nenhuma estrutura, nenhum ente físico real que não perca energia. Então, somando essas forças aqui, segundo a segunda lei de Newton, nós igualamos essa soma à massa vezes a aceleração, né? Então, aqui estão as forças que atuam, que vão ser igualadas à massa vezes a aceleração, né? Por exemplo, a força restauradora dada, elástica, né, dada pelas colunas, ela é proporcional ao deslocamento através de uma rigidez K. No caso das colunas, a rigidez é isso aqui, mas isso aqui para vocês, por enquanto, não é importante. E a força dissipativa, normalmente a gente pode modelá-la como sendo proporcional à velocidade de deslocamento. Esse pontinho aqui em cima do U quer dizer derivada no tempo, né? Velocidade. Então está aqui, a força de inércia, então, massa vezes aceleração, é igual à soma das forças aplicadas, segundo a lei de Newton. Dando uma arrumadinha aqui, substituindo as forças pelos seus valores, a gente cai nessa equação diferencial aqui ordinária, né? Massa vezes aceleração, 2 pontinhos aqui é derivada segunda no tempo, aceleração, mais coeficiente de amortecimento vezes a velocidade, né? Esse U ponto, mais o coeficiente de rigidez vezes o deslocamento, igual à força externa aplicada. Isso aqui é uma equação diferencial porque envolve
derivadas, né? Se primeira, segunda, portanto é diferencial. E é ordinária porque ela só depende de uma função, que é U, né? Se tivesse mais funções, nós teríamos equações diferenciais parciais. Felizmente não é o caso. Um caso particular que é interessante, muito mais na engenharia civil do que na engenharia aeronáutica, né? É o movimento de suporte, né? Se, por exemplo, a nossa torre de aeroporto estivesse sofrendo um terremoto aqui, um movimento de base, o deslocamento total da massa é a soma do deslocamento elástico, né, com o deslocamento do solo. E aí, né, na hora que a gente pega essa soma de deslocamentos e deriva no tempo para achar aceleração, para achar a força de inércia, nós temos massa vezes a soma das acelerações da base e a aceleração relativa, né, elástica da estrutura. E substituindo, então, na equação do movimento, nós temos essa nova equação diferencial que está aqui, imaginando que não tenha força externa aplicada, só o movimento da base, vai ficar só isso aqui, menos massa vezes aceleração da base. Claro que o efeito disso é como se eu tivesse aplicado lá na nossa massa uma força, né? Que é a massa vezes a aceleração da base. Essa força não existe, obviamente, né? Mas é como se fosse, né, aplicado uma força lá na massa com esse valor. E é sempre contrária ao movimento, né? Então tem sinal menos que está aqui. Vamos começar simples, né? Tirando tudo que a gente pode tirar dessa equação, que é a primeira coisa é tirar as forças externas e tirar o amortecimento. Então a nossa equação cai para essa que está aqui, massa vezes aceleração mais rigidez vezes deslocamento igual a zero. Dividindo tudo pela massa, nós vamos ter aqui aceleração mais ômega quadrado U igual a zero. Esse ômega quadrado é definido como sendo a frequência não amortecida do sistema em radianos por segundo, que é a raiz quadrada de K dividido por M. Então, essa frequência é uma propriedade da estrutura, né? É a frequência com que ela vibra sozinha, sem aplicação de carga. Vocês tiram da posição de equilíbrio e soltam, ela fica vibrando com essa frequência aqui, em radianos por segundo. Se vocês quiserem a frequência em hertz, vocês têm que dividir por 2π, né? Porque em cada ciclo nós temos 2π radianos. E se a gente quiser o período de vibração, a gente tem que fazer o inverso da frequência em hertz. O período é em segundos, né? É isso que está aqui, né? A frequência em hertz é ômega dividido por 2π e o período é o inverso da frequência. Então, repetindo, se nós desconsiderarmos as forças externas e desconsiderarmos o amortecimento, e nós tirarmos essa estrutura, então, do seu equilíbrio, ela vai ficar vibrando harmonicamente com uma frequência F, né? Repetindo esse movimento, esse número de vezes por segundo, né? E o tempo que leva para cada vibração é o período, né? Em segundos. Isso em forma de uma equação, é isso que está aqui, né? O nosso movimento em função do tempo vai ser uma amplitude ρ, que é essa daqui, que está aqui, vezes um cosseno, pode ser um seno também, né? De ômega t, mais uma fase. Esse ômega aqui é a frequência, então, de vibração em radianos por segundo, e o θ aqui é a fase, né? Ou seja, a gente move o início, né, do movimento segundo esse θ, que é calculado desse jeito aqui, né? A tangente a menos 1, ou seja, o arco cuja tangente é menos a velocidade inicial sobre ômega vezes o deslocamento inicial. Esse U0 é o deslocamento inicial,
você tira da posição de equilíbrio, e esse ômega ponto zero é a velocidade inicial, porque você pode também colocar em movimento, não só tirando da posição de equilíbrio, como dando um impulso, né? Dando uma velocidade inicial, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Aqui está uma figurinha, então, mostrando isso, né? A vibração é harmônica, né? É um seno, um cosseno, né? O período, né? É a distância entre os picos, né? 2π sobre ômega. A amplitude ρ é isso daqui, né? Cuidado, hein, gente? A amplitude não é a distância entre o pico positivo e o pico negativo, é simplesmente a distância entre um dos picos e a origem. Aqui nós temos o deslocamento inicial, o zero. Aqui nós temos a velocidade inicial, o ponto zero. E aqui nós temos o atraso ou o adiantamento, né, dessa curva em relação à origem, né? Ou seja, o efeito daquela fase, né, que foi mencionado. Se agora a gente quiser fazer umas continhas, só para não ficar muito teórico, pode colocar alguns números, né? Então, vamos imaginar uma viga, vamos colocar 1/4 da massa dela como sendo uma massa na extremidade da viga, e vamos, então, determinar a frequência, o período de vibração e traçar o gráfico, então, do deslocamento no tempo, né? Vamos considerar que nós colocamos, então, em movimento o sistema com um deslocamento inicial de 100 micrômetros e uma velocidade inicial de 2 milímetros por segundo, né? Então, está aqui o probleminha, né? Nós temos uma viga em balanço, né? Por exemplo, uma asa. Nós temos aqui o comprimento, 10 metros, o modo elasticidade do material. Nós temos aqui as dimensões da seção, é um retângulo, né? O momento de inércia de uma seção retangular é base vezes altura ao cubo sobre 12. Temos aqui a massa do material por unidade de volume. E nós temos aqui, então, o deslocamento que seria dado por uma força aplicada nessa extremidade. A partir daqui eu consigo tirar a rigidez, né? Porque a rigidez é justamente o que deve ser multiplicado pelo deslocamento para achar a força que produziu esse deslocamento. Então, é isso que está aqui, né? A rigidez, então, é 3EI, né? 3 módulo elasticidade vezes momento de inércia, sobre L ao cubo, sobre o comprimento dessa asa ao cubo. Momento de inércia, repito, é base vezes altura ao cubo sobre 12. Fazendo as continhas, a rigidez está aqui. E a nossa frequência, então, vai ser, como já foi dito, a raiz da rigidez sobre a massa, né? Então, a rigidez foi calculada, a massa seria a massa da viga, e depois a gente divide por 4, né? Estamos colocando 1/4 da massa da viga lá na ponta. E tendo a frequência em radianos por segundo, a gente tem a frequência em hertz, dividindo por 2π, e temos o período, né? Invertendo essa frequência em hertz. E para achar a amplitude do movimento, né, tá aqui, né? Rho é a raiz quadrada do deslocamento inicial, né, U0 ao quadrado, mais a velocidade inicial dividido pela frequência elevado ao quadrado, né? Com isso a gente chega na amplitude do movimento. Vocês estão vendo que é bem pequenininho, né? É da ordem de um sexto de milímetro, né? Então, é uma coisa pequenininha. E é isso mesmo, né? Vibrações normais não são grandes, né? Se fossem grandes, o problema deixaria de ser linear e a nossa equação diferencial não seria mais uma equação diferencial linear. Aqui está a nossa fase, né? E, portanto, agora nós temos aqui a equação do movimento, né? Amplitude vezes o cosseno
de ômega T, mais a fase no caso é negativa, né? E o gráfico do nosso deslocamento é esse que está aqui, né? A fase faz com que ele comece aqui, olha, nesse ponto que é o deslocamento inicial, e a inclinação aqui nesse ponto é a velocidade inicial. E aqui então segue aí essa vibração harmônica livre, né? Então, como ela é não amortecida, e portanto, então vocês não têm perda de energia, não, e a amplitude permanece constante para sempre, né? O que claramente é um absurdo, né? É apenas um modelo matemático. Só para treinar, eu acho que vale a pena vocês colocarem essas formulinhas no Excel, por exemplo, e brincar aí com vários valores numéricos, né? Várias seções, materiais, etc. Né? Por exemplo, pensar numa asa de verdade, com uma de alumínio, com alguma rigidez, então, a ser calculada, enfim, para tentar, para sentir um pouco as coisas que estão acontecendo. Né? O importante disso tudo é que a frequência ela é proporcional, né, à rigidez e inversamente proporcional à massa. Ou seja, quanto maior a massa, menor a frequência, ela vibra mais devagar. Quanto maior é a rigidez, quando a estrutura é mais rígida, ela vibra mais depressa, né? A frequência é maior, tá? Então, essa é a ideia básica importante dessa aula que vocês têm que guardar.